Bom, galera, em se falando de técnicas de upcycling, eu quero falar para vocês que primeiro a gente tem que compreender os materiais e as ferramentas. Porque, galera, quando tu pratica o upcycling, até mesmo na tua própria oficina de artesanatos, tu precisa aí compreender e conhecer os materiais um pouco mais comuns utilizados para dar vida nova a possíveis objetos descartáveis ou descartados, né, galera? Bom, em primeiro lugar, nós temos ali os tecidos. Galera, tecidos podem ser utilizados de roupas antigas. Eu gosto de usar lençóis, cortinas. Isso tudo pode ser transformado, galera. Pode ser transformado em bolsas, em almofadas, em algo que eu usava como corpos de peças artesanais delicadas. Então, é uma das maneiras de tu fazer o upcycling com tecidos. Depois, nós temos aí outro tipo de material que é a madeira. Ela pode vir de pallets, ela pode ser de móveis antigos. Eu mesmo usava as minhas bancadas de trabalho de móveis antigos. Podem ser pedaços, né? Pedaços de madeira. Pode ser usado para virar mesas, pode ser usado para virar prateleiras, quadros, até mesmo esculturas. Então, depois da madeira, um outro material são os vidros. Depois dos vidros, a gente tem os metais. Pneus, galera. Tem gente que faz artesanato com pneus, plásticos, os materiais que mais vão para o lixo, né? Pegando aí os vidros. Esses dias eu fui jantar fora e aí eu cheguei, o local é meio bistrô, assim, sabe? É meio. Lembra café dos anos 50, dos anos 30. E uma das luminárias, uma não, uma parede onde tinha luminárias, essas luminárias estavam dentro de garrafas. Garrafas cortadas, obviamente, mas garrafas antigas. De garrafas de vidro. E eu fico pensando, cara, até o vidro a gente consegue dar um ar, por exemplo. Vou arrumar minha oficina de artesanatos aqui. Vou fazer um. Vou deixar um ambiente inspirador. Ah, vou fazer um upcycling. Vou pegar uns vidros, um cinzal, um fio de luz, um suquete de lâmpada e vou fazer uma ou duas lâmpadas penduradinhas aqui, dando foco em determinadas peças artesanais. Claro, desde que isso faça sentido à oficina de artesanatos. Mas dá para fazer um upcycling nesse sentido aí. Então, galera, o vidro, ele pode ser obtido de garrafas, falei das garrafas, né? Ele pode ser obtido de potes, ele pode ser de cacos. Então, o vidro, ele pode ser transformado em luminárias. O vidro, ele pode se tornar vaso, um vaso para guardar materiais, para adornar, colocar plantas. Cara, dá para usar como decoração, colocar em objetos de decoração, em esculturas, enfim, dá para usar em vários objetos diferentes. Galera, o metal, ele existe inúmeros, né? Inúmeros metais. A gente tem, por exemplo, o alumínio, ele pode ser derretido, reutilizado em outros materiais. A gente tem, por exemplo, na cutelaria, eu já vi, né? E a gente tem, inclusive, um colega aí, ele usa brocas, brocas velhas, usadas, peças em metal de ferragem antiga, tudo isso. Por exemplo, a mola, a mola de Kombi, uma Kombi, por exemplo, ou uma Saveiro, das quadradinhas, uma Pampa, eram caminhonetinhas que tinha uma mola dessas, né, em U, quem é mais antigo sabe o que eu tô falando, e dá uma faca muito boa. Dá pra fazer artigos de cutelaria muito bons com esse tipo de aço reaproveitado. Então os metais, eles podem ser transformados até mesmo em esculturas, né? O metal também ele pode ser transformado em joias, ele pode ser cortado, ele pode ser soldado, unido, ele pode inclusive ser fundido e transformado em objetos de decoração. Então, o metal é possível de se fazer upcycling. Pneu usado, galera, já a gente vê aí até na internet uns artistas do pneu, uns artesãos que fazem esculturas mais artísticas para ser enfeites, né? Aqui mesmo na cidade tem um cara que fazia objetos de uso para o dia a dia com pneu, como por exemplo porta-plantas, aqueles, eu não sei o nome daquilo, galera, para isolar uma árvore do chão, e ele fazia com alguns detalhes mais elaborados. Então, o pneu velho ele pode ser cortado, ele pode ser transformado em várias coisas, como bancos, como assentos. Cara, já vi de pneu até balanço, galera, balanço. Balanço de jardim, cara, já vi. Bom, um outro material é o plástico. O plástico, ele pode vir de garrafas PET, garrafas de plástico,
Ele pode vir de tampas de embalagens, que é outro tipo de plástico. Pode aproveitar a própria embalagem de plástico para isso. Isso tudo pode ser reutilizado para ser transformado em novos brinquedos. Eu vi um rapaz uma vez no Facebook que fazia uns caminhõezinhos, uns tratores, umas réplicas idênticas, a partir do uso desses plásticos de óleo, de baldes, esses plásticos mais rígidos, mais duros, né, que ele podia modelar conforme ele achava necessário. Com plástico dá para fazer móveis. Eita, dá para fazer móveis. Isso é massa, galera. É massa. As possibilidades que a gente consegue ter, né? Com as técnicas de upcycling. Bom, depois de entendidos os materiais, nós temos que entender as ferramentas comuns para o uso durante os processos de upcycling. Olha só, se pode usar ferramentas manuais, isso é óbvio. Todo artesão vai ter ferramentas manuais. E aí, dentre elas, a gente tem as mais variadas, né? Martelos, serras, dá para usar alicates, chave de fenda, dá para adaptar as chaves, né? Dá para usar a própria furadeira para fazer os furos, fazer os encaixes certinhos, dependendo da peça artesanal que tu estiver fazendo. Cara, tudo isso serve para te cortar, para te montar, para te dar forma aos materiais que a gente citou acima. Dá para usar máquinas de costura, pois falando em tecidos ou aplicação de tecidos no couro, tudo mais, dá para te usar máquinas de costura para esses objetos que podem ser costurados. Cara, geralmente se muda o sentido do objeto, geralmente se pinta. Então, tintas e pincéis faz sentido, tá? Vamos fazer um checklist de ferramentas, checklist para se trabalhar com upcycling. Tintas e pincéis faz sentido para te poder dar decoração, para te poder fazer um acabamento. Cara, dependendo, se for metal é solda, mas tu vai usar colas, colocar assim, colas, adesivos e soldas. A cola de madeira, para te colar as peças de madeira. Super cola, cola quente, dependendo aí do material que tu vai usar metal, solda, solda também faz sentido. E, obviamente, eu não posso deixar de falar, eu vou colocar direto assim, que a gente já sabe o que são os equipamentos de proteção. Óculos, luva, máscaras, as coisas, tudo é importante a gente utilizar aí, certo?